Miguel pedalava furiosamente pelas ruas estreitas de Alfama, o coração acelerado como se fugisse de um fantasma, quando o pneu da bicicleta furou de repente, lançando-o contra o chão frio de paralelepípedos. Sangue escorria do joelho raspado, mas o verdadeiro choque veio ao ver Tiago, o pai do seu melhor amigo João, aproximar-se com uma expressão de preocupação genuína, oferecendo ajuda que Miguel nunca imaginara precisar tanto. Naquele momento, sob o sol poente de Lisboa, uma simples oferta de concerto se transformaria no catalisador de uma tormenta que abalaria suas vidas para sempre. Miguel se levantou, limpando a poeira das roupas, tentando disfarçar o tremor nas mãos. Ele conhecia Tiago há anos, desde que João o apresentara como pai solteiro que trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no bairro Alto. Tiago era um homem de 40 e poucos anos, forte, com mãos calejadas e um sorriso que iluminava o rosto marcado por rugas de preocupação. Mas ali, ajudando Miguel a empurrar a bicicleta até a oficina mais próxima, algo no ar mudou. Não se preocupe, rapaz. Eu conserto isso num instante, disse Tiago, sua voz grave quando na rua vazia. Miguel assentiu, grato, mas uma sensação estranha o invadiu, como se aquela ajuda viesse com um preço invisível. Na oficina, o cheiro de óleo e metal preenchia o ar. Tiago se agachou ao lado da bicicleta, ferramentas em mãos, enquanto Miguel observava, sentado em um banquinho velho. Eles conversaram sobre trivialidades, o jogo do Benfica no fim de semana, o clima imprevisível de Lisboa, o quanto João estava se saindo bem na universidade. Mas aos poucos, a conversa derivou para temas mais pessoais. Tiago perguntou sobre a família de Miguel, e ele hesitou. Seus pais eram conservadores, católicos devotos de uma pequena vila no Alentejo, que viam Lisboa como uma cidade de tentações. Miguel havia-se mudado para estudar engenharia, mas carregava o peso de expectativas que o sufocavam. E você, Tiago? Como lida com tudo sozinho desde que a mãe do João faleceu? Perguntou Miguel, tentando desviar. Tiago parou de trabalhar por um momento, limpando as mãos em um pano sujo. Seus olhos castanhos encontraram os de Miguel, e havia uma vulnerabilidade ali que o jovem nunca notara. É duro, sim. Mas a gente aprende a esconder as feridas. Ele contou sobre os anos de luto, a pressão de criar João sozinho em uma sociedade que esperava que ele se casasse novamente. Miguel sentiu uma conexão inesperada, como se Tiago entendesse o isolamento que ele próprio vivia. Pois Miguel tinha um segredo, ele era gay, algo que nunca revelara a ninguém, nem mesmo a João. A família o deserdaria, os amigos o julgariam. Em Portugal, apesar das leis progressistas, o preconceito ainda rastejava nas sombras das tradições. Enquanto Tiago consertava o pneu, Miguel se viu abrindo-se mais do que pretendia. Contou sobre a pressão dos pais para que ele namorasse uma garota da vizinhança, sobre as noites insones questionando sua identidade. Tiago ouvia atentamente, sem julgar. A vida não é preto e branco, Miguel. Às vezes, a gente tem que escolher entre ser fiel a si mesmo ou agradar os outros. Essas palavras ecoaram na mente de Miguel como um eco distante. Quando a bicicleta ficou pronta, Tiago se levantou, estendendo a mão. Mas em vez de um aperto formal, seus dedos se demoraram, e um olhar prolongado trocado os deixou imóveis. Miguel pedalou para casa naquela noite, o coração em disparada, questionando se havia imaginado tudo. Dias depois, João convidou Miguel para um churrasco na casa deles. A residência modesta no Chiado estava cheia de risos e cheiro de sardinha grelhada. Tiago cozinhava, sua presença dominante enchendo o espaço. Miguel tentou evitar olhares, mas era impossível. Durante a refeição, João brincou sobre encontrar uma namorada para Miguel, e o jovem sentiu o estômago revirar. Tiago interveio, deixa o rapaz em paz, João. Nem todo mundo segue o mesmo caminho. As palavras foram casuais, mas carregadas de subtexto. Mais tarde, na cozinha, enquanto lavavam pratos, Tiago se aproximou de Miguel. Sobre o outro dia. Eu entendo mais do que você pensa. Miguel congelou, o prato escorregando das mãos. A revelação veio como um soco. Tiago confessou que, anos atrás, havia tido um relacionamento secreto com um homem, antes de casar com a mãe de João. Foi uma escolha errada, Miguel. Eu me casei para agradar a família, para ser normal. Mas o preço foi alto, anos de infelicidade. Miguel sentiu o mundo girar. Ali estava um homem que ele admirava, revelando uma verdade que espelhava sua própria luta. Mas o choque maior veio quando Tiago admitiu que, ao ver Miguel, sentia uma atração que o aterrorizava. Não posso, não devo. Você é amigo do meu filho. Miguel saiu dali atordoado, prometendo silêncio, mas o segredo agora os unia em uma teia perigosa. A partir daí, os encontros acidentais começaram. Miguel passava pela oficina com mais frequência, sob pretexto de ajustes na bicicleta. Conversas profundas se desenrolavam à noite, sob as luzes amareladas de Lisboa.
Tiago falava sobre o preconceito que enfrentara na juventude, em uma Portugal ainda sob resquícios da ditadura salazarista. A sociedade nos força a máscaras, Miguel. Mas tirar ela dói. Miguel, por sua vez, compartilhava seus medos, o pai rigoroso que o deserdaria, a mãe que rezava por sua salvação. Cada palavra os aproximava, mas também os expunha ao risco. Uma noite, após uma discussão acalorada com os pais por telefone, Miguel apareceu na porta de Tiago, lágrimas nos olhos. Tiago o abraçou, um gesto platônico que se prolongou demais. Você não está sozinho, murmurou. Mas João chegou inesperadamente, vendo a cena. O que está acontecendo aqui? A tensão explodiu. Miguel inventou uma desculpa sobre uma briga familiar, mas João franziu a testa, desconfiado. Naquela noite, Miguel jurou a si mesmo manter distância, mas o coração traía sua mente. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Miguel. Ele evitava a casa de João, ignorando mensagens, mergulhando nos estudos para distrair a mente. Mas Lisboa parecia menor do que nunca, em cada esquina, memórias de Tiago o assombravam. O homem representava tudo que ele desejava e temia, aceitação, conexão, mas também o risco de destruição. Tiago, por sua vez, lutava com sua consciência. Aos 45 anos, ele havia construído uma vida estável, escondendo seu passado para proteger João. Revelar-se agora poderia custar-lhe o filho, o respeito da comunidade. João, sentindo a mudança no amigo, confrontou Miguel na universidade. O que é de errado contigo? Meu pai me perguntou por você. Miguel gaguejou uma desculpa, mas João insistiu. Vocês dois estão escondendo algo. O coração de Miguel acelerou, ele negou, mas a semente da dúvida foi plantada. Naquela tarde, Tiago ligou para Miguel, voz baixa e urgente. Precisamos conversar. Encontro no mirador da Senhora do Monte ao pôr do sol. Miguel hesitou, mas a curiosidade, ou algo mais profundo, o levou até lá. O mirador oferecia uma vista panorâmica de Lisboa, o Tejo reluzindo ao entardecer. Tiago esperava, encostado no muro, cigarro na mão. Eu não devia ter dito nada. Foi egoísta. Miguel se aproximou, o vento bagunçando seu cabelo. Mas você disse, e agora? Eu me sinto. Vive pela primeira vez. As palavras saíram sem filtro, revelando a atração mútua que ambos tentavam negar. Tiago apagou o cigarro, olhos fixos no horizonte. Isso pode destruir tudo. João, sua família, minha reputação. Eles discutiram por horas, pesando os prós e contras, as dores do passado contra a esperança do futuro. Miguel contou sobre sua infância no Alentejo, onde ser diferente significava isolamento. Meu pai me batia por chorar em vez de jogar futebol. Tiago assentiu, compartilhando sua própria história, um amor juvenil com um colega de escola, terminado pela pressão familiar. Eu me casei para provar que era homem. Mas perdi uma parte de mim. A conversa os uniu ainda mais, mas terminou com uma decisão: manter distância. É o certo a fazer, disse Tiago, embora sua voz tremesse. Mas o destino, ou o desejo, conspirava contra eles. Uma semana depois, durante uma festa de aniversário de João, a tensão explodiu. Álcool fluía, risos ecoavam no apartamento. Miguel evitou Tiago o máximo possível, mas em um momento sozinho na varanda, o homem o seguiu. Eu não consigo parar de pensar em você. As palavras foram um sussurro, mas carregadas de urgência. Miguel virou-se, olhos encontrando os dele. Por um segundo, o mundo parou. Mas João apareceu, vendo o olhar trocado. Pai? Miguel. O que diabos é isso? A confrontação foi inevitável. João acusou-os de traição, gritando sobre lealdade e família. Você é meu pai. Ele é meu amigo. Tiago tentou acalmar, mas João saiu furioso, batendo a porta. Miguel ficou paralisado, culpa-o consumindo. Eu causei isso, murmurou. Tiago o abraçou brevemente. Nós causamos. Agora, temos que consertar. Naquela noite, Tiago procurou João, explicando parte da verdade, omitindo a atração, focando na amizade profunda. João ouviu, mas a desconfiança permaneceu. Não me mintam mais. Miguel voltou para casa, ligando para os pais em busca de conforto, mas só encontrou mais pressão. Quando vai trazer uma namorada para casa? Perguntou a mãe. Ele desligou, lágrimas escorrendo. Decidiu confrontar sua identidade, pesquisou grupos de apoio LGBT em Lisboa, mas o medo paralisava. Tiago, enquanto isso, lidava com o remorso. Ele visitou o túmulo da esposa, pedindo perdão por segredos passados. Eu tentei ser o que esperavam, mas falhei.
Os encontros clandestinos recomeçaram, agora com mais cautela. Cafés escondidos no bairro Alto, passeios noturnos pelo castelo de São Jorge. Cada momento era uma mistura de alegria e angústia. Miguel se sentia livre ao lado de Tiago, mas o peso da sociedade os oprimia. Notícias de ataques homofóbicos em Portugal os lembravam do perigo. E se João descobrir tudo? Perguntava Miguel. Tiago respondia, então, enfrentamos juntos. Uma virada veio quando João, ainda desconfiado, seguiu Miguel até o encontro. Vendo-os de mãos dadas em um beco escuro, ele explodiu. Vocês são nojentos. Meu pai com meu amigo. Palavras cruéis voaram, e quando preconceitos enraizados. Tiago defendeu, isso não é escolha, João. É quem eu sou. João saiu, jurando nunca perdoar. Miguel, devastado, questionou tudo. Vale a pena? Tiago, com lágrimas, respondeu, para ser verdadeiro, sim. A família de Miguel soube por um telefonema anônimo, talvez de João, em raiva. O pai ligou, furioso, você é uma vergonha. Não volte aqui. Miguel chorou sozinho no apartamento, o mundo desabando. Tiago o consolou, mas o preço era alto, isolamento, perda de laços. Eles decidiram persistir, mas o conflito interno crescia. File 3, com João afastado, Tiago mergulhou em uma espiral de culpa. Ele perdeu noites de sono, questionando se sua atração por Miguel valia a dor causada ao filho. Aos domingos, ia à Igreja do Carmo, rezando por orientação em uma sociedade onde a Igreja Católica ainda influenciava opiniões. Deus me perdoe, murmurava, mas no fundo sabia que o amor não era pecado. Miguel, expulso emocionalmente pela família, encontrou refúgio em um grupo de apoio LGBT no Príncipe Real. Lá, ouviu histórias semelhantes, jovens rejeitados, lutando contra o estigma. Mas o relacionamento deles enfrentava testes constantes. Uma discussão acalorada surgiu quando Miguel sugeriu contar tudo publicamente. Precisamos ser honestos. Tiago recuou, e perder meu emprego. Minha vida. A diferença de idade e experiência criava abismos. Miguel, aos 22, via o mundo com idealismo, Tiago, com realismo amargo. Você não entende o custo, disse ele. Miguel rebateu, entendo sim, o custo de esconder é maior. João, enquanto isso, processava a traição. Ele procurou terapia, confrontando seus próprios preconceitos. Crescer em uma família tradicional o moldara, mas ver o pai sofrer o fez questionar. Uma noite, bêbado, ligou para Miguel, você roubou meu pai. Miguel chorou, não roubei. Nós nos encontramos. João desligou, mas a semente da dúvida cresceu. Um evento pivotal ocorreu durante o período em Lisboa. Miguel convenceu Tiago a ir, anonimamente. As ruas cheias de cores e aceitação os energizaram. Pela primeira vez, eles se beijaram publicamente, escondidos na multidão. Mas um conhecido de Tiago os viu, espalhando rumores na oficina. No dia seguinte, clientes cancelaram, o chefe o advertiu, isso afeta o negócio. Tiago chegou em casa destruído. Veja o que custa. Miguel o apoiou, mas internamente duvidava. Sua graduação se aproximava, e sem apoio familiar, o futuro era incerto. Ele arranjou um emprego parcial em uma cafeteria, mas o stress o consumia. Uma briga explodiu quando Tiago sugeriu pausar o relacionamento. Para proteger você. Miguel gritou, proteger ou fugir. Tiago saiu, deixando Miguel sozinho com suas inseguranças. João, vendo o pai sofrer, decidiu confrontar. Encontrou Tiago na oficina, voz trêmula, porquê, pai? Porquê agora? Tiago chorou, revelando seu passado. Eu me neguei por anos. Com Miguel, encontrei paz. João ouviu, lágrimas escorrendo. Mas eu sou seu filho. Isso me machuca. Tiago assentiu, eu sei. E sinto muito. Pela primeira vez, eles se abraçaram verdadeiramente, um passo para a reconciliação. Miguel, alheio, planejava uma surpresa, uma viagem para o Porto, para escapar da pressão de Lisboa. Mas ao chegar na casa de Tiago, encontrou João lá. A tensão era palpável. Precisamos conversar, disse João. Sentados à mesa, ele expôs seus medos, perda do pai, julgamento social. Miguel defendeu, amor não diminui o que sentimos por você. João ponderou, mas saiu sem promessas. A viagem aconteceu, um respiro. No Porto, sob as pontes do Douro, eles discutiram futuro. Casar. Adotar, sonhava Miguel. Tiago riu, um passo de cada vez. Mas ao voltar, a realidade bateu,
pais de Miguel o visitaram, exigindo que cure sua doença. Volte para casa e case com uma mulher decente. Miguel recusou, porta batendo atrás deles. O rompimento foi definitivo, deixando-o órfão emocionalmente. Tiago perdeu o emprego, rumores o forçaram a abrir uma pequena garagem própria. Clientes fiéis ficaram, mas o estigma persistia. Portugal mudou, mas não o suficiente, lamentou. Miguel o ajudou, fortalecendo o laço, mas o custo era visível, rugas mais profundas, noites insones. João, lentamente, se aproximou. Uma jantar reconciliatório, eu não entendo, mas amo vocês. Não era aceitação plena, mas um começo. Miguel sentiu esperança, mas sabia que batalhas viriam. Com o negócio de Tiago lutando, Miguel abandonou os estudos temporariamente para ajudar na garagem. Suas mãos, antes suaves de estudante, agora calejadas. Isso é amor, sacrifício, disse Tiago. Mas Miguel ressentia internamente, sonhava com uma carreira, não com óleo e ferramentas. Uma discussão surgiu, eu desisti de tudo por nós. Tiago rebateu, eu também, meu filho, meu orgulho. A tensão crescia, testando os limites. João, trabalhando em uma reconciliação, convidou-os para um almoço. Quer tentar? Mas durante a refeição, um comentário casual sobre família normal feriu. Miguel explodiu, normal é o quê? Hetero e infeliz. João se defendeu, estou aprendendo. Tiago mediou, mas o dano estava feito. João saiu, prometendo espaço. A sociedade portuguesa, apesar de leis como o casamento gay desde 2010, ainda carregava vestígios de conservadorismo, especialmente em círculos tradicionais. Amigos de Tiago o abandonaram, vizinhos fofocavam. Miguel enfrentou assédio online após um post anónimo. Isso é o preço da visibilidade, disse Tiago. Eles se uniram mais, mas o isolamento os desgastava. Uma crise maior veio quando a mãe de Miguel adoeceu. O pai ligou, venha, mas sozinho. Miguel hesitou, mas foi. No hospital no Alentejo, viu a fragilidade da mãe. Filho, por quê? Perguntou ela. Miguel explicou, é quem eu sou. O pai interveio, saia daqui. Miguel voltou para Lisboa, coração partido. Tiago consolou, você escolheu honestidade. João, sabendo da situação, visitou Miguel. Sinto por sua família. A minha quase se quebrou por causa disso. Eles conversaram horas, João admitindo preconceitos enraizados na educação. Eu via gay como outros. Agora, é meu pai. Miguel assentiu, mudança dói, mas vale. Um laço se reformou, frágil mas real. Tiago, enfrentando dívidas, considerou vender a garagem. Talvez nos mudemos para o interior. Miguel recusou, não fugimos. Eles lutaram juntos, atraindo clientes progressistas via redes sociais. Sucesso veio devagar, mas veio. Uma entrevista em um jornal local sobre amor em tempos modernos os expôs mais, trazendo apoio e ódio. Uma traição inesperada, um ex-amigo de Tiago espalhou mentiras, alegando abuso. A polícia investigou, mas provou falso. O stress quase quebrou Tiago, por que continuar? Miguel o segurou, por nós. João defendeu publicamente, meu pai é um homem bom. O ato solidificou a família. Miguel retomou estudos, equilibrando com o relacionamento. Graduou-se, orgulhoso, com Tiago e João aplaudindo. Mas o preço, amizades perdidas, família distante. Foi certo, questionava Miguel à noite. Anos passaram, mas as cicatrizes permaneciam. Miguel, agora engenheiro em uma firma em Lisboa, via Tiago envelhecer graciosamente na garagem estabilizada. João, casado e com um filho, aceitara plenamente, visitando com frequência. Tio Miguel, chamava a criança, aquecendo corações. Mas o passado ecoava, ligações ignoradas dos pais de Miguel, olhares julgadores na rua. Uma reunião familiar no Alentejo testou tudo. A mãe, recuperada, convidou Miguel. Venha com quem quiser. Ele levou Tiago. O pai, relutante, os recebeu. Conversas tensas, eu não aprovo, mas você é meu filho. Tiago defendeu, amor não precisa de aprovação. Aos poucos, barreiras caíram, não completamente, mas o suficiente para um abraço hesitante. Em Lisboa, eles celebraram o aniversário de relacionamento com um jantar simples. Olha o que conquistamos, disse Tiago. Miguel sorriu, apesar de tudo. João juntou-se, brindando, à família, de todas as formas. Mas nem tudo era perfeito. Debates internos persistiam, o custo emocional,
as oportunidades perdidas. Miguel escreveu um diário, refletindo sobre escolhas. Ser verdadeiro vale a dor. A história culmina em uma reflexão. Eles mudaram vidas ao redor, inspirando outros a se assumirem. Mas o preço, isolamento inicial, corações partidos, era inegável. Foi certo priorizar o amor próprio sobre as expectativas sociais, ou o egoísmo destruiu mais do que construiu?